Olá, eu sou o professor Júlio César e hoje eu estou aqui para conversar com você. Se você está me assistindo é porque você está no canal História Mais, onde eu coloco os vídeos e os trabalhos que a gente tem desenvolvido ali no campo da história, que é a minha área como professor de História Contemporânea. Ou então no Instagram, professor Júlio César Medeiros aí. Eu quero agradecer pela sua audiência, por estar com a gente. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu entendo que o momento que o Brasil está vivendo é um momento muito complicado e que nós, afro-brasileiros, precisamos de alguma forma buscar uma alternativa, uma saída e fazer algumas reflexões que podem ser extremamente importantes para o nosso crescimento, né? enquanto pessoas, enquanto cidadãos. E esta cidadania que eu entendo, e é o motivo que eu quero conversar com vocês hoje, começar uma série de bate-papo, ela passa pela essa questão da ideia de pertencimento, né, do entendimento do lugar, do pertencimento. E que nós, afro-brasileiros, não só nós afro-brasileiros, mas o brasileiro como um todo precisa se voltar um pouco para isso. É por isso que eu estou aqui hoje para bater esse papo aqui com vocês sobre africanidade, sobre a questão da nossa pertença, da nossa raiz, da importância, né, da nossa identidade, né? Eu acho que isso é muito importante a gente pensar sobre isso, sobre a questão da nossa identidade cultural e como que a gente vai, de alguma forma, procurar caminhos, né, alternativas para a nossa experiência. O Brasil é um país extremamente desigual. Foi o último país também a abolir a escravidão, né? E você sabe que esse sistema escravista aí durou mais de 300 anos no Brasil e trouxe milhões de africanos escravizados para cá e que durante muito tempo foram vistos como coisas, como seres que não eram, como eu posso dizer, vivos, né? Porque pertenciam a uma outra pessoa. E isso tudo ajudou a formar uma nação como a nossa, a nação brasileira. E a nação que foi fundada sobre a violência. A violência, ela faz parte do cotidiano do brasileiro. Ela foi fundada em cima da violência. Quando os europeus chegaram aqui, sobretudo os portugueses, mas não foram os primeiros, como se sabe, houve ali o primeiro contato entre os indígenas, né, as pessoas que estavam aqui, chamados também de negros da terra, e os portugueses. Não só eles tiveram, mas também os franceses também, espanhóis em outros momentos, mas os portugueses foram que tiveram mais contato direto, pelo menos o que foi registrado. E desde então, essa violência se fundou. Não foi só no Brasil, a América também como um todo, os espanhóis fizeram a mesma coisa na América, ou talvez até pior. E no Brasil também essa violência se instaurou, sobretudo sobre o corpo do indígena, que foi dizimado em nossas terras. Eles são aqueles primeiros que estavam aqui e foram dizimados. E essa violência ela passou a ser a norma no nosso país. Nosso país, a norma é a norma da violência. A norma é a norma do mais forte, do mais apto, daquele que vence. E essa vitória é conquistada, sobretudo, de forma cruel, de forma completamente arbitrária, de forma completamente violenta para com aqueles que se levantam contra o regime ou que buscam, né, alguma alternativa. Foi assim com os indígenas e foi assim mais tarde com os africanos, que começam aí a partir de 1600 mesmo, aliás, a partir de 1400, alguns historiadores já dão conta, 60 anos, ali 1500 a 1560, o Brasil ainda está naquela situação das pedras preciosas e não encontrando nada, não tem um intenso povoamento, até que depois a coroa olha para cá e começa a ver como uma colônia que é possível de ser explorada. Depois daí você tem as primeiras feitorias e aí vai até chegar o momento do tráfico negreiro, vem para o Brasil com força, sobretudo feito ali pelos portugueses. E a partir daí os africanos são arrancados de sua terra natal e são forçados a
a vir para o Brasil. E por que é preciso falar disso? Né? O historiador ele precisa falar disso. O historiador precisa falar disso porque uma das funções do historiador é justamente falar aquilo que as pessoas não querem ouvir, ou aquilo que, que traz, né, o desconforto da sociedade. E a escravidão é um sistema em que trouxe bastante desconforto e que traz bastante mal-estar ainda. Sobretudo quando você ainda ouve pessoas dizendo que a culpa da escravização foi dos próprios africanos, né? Como outro dia eu vi na internet alguém dizer que os africanos escravizavam os africanos, então, portanto, nós não temos culpa nenhuma disso, porque eram eles mesmos que vendiam assim. E esse é o primeiro grande erro, né, quando você se interpreta essa condição da escravidão, esse período da escravidão, esse período escravista que o Brasil passou e que varreu também o continente europeu. Na verdade, a escravidão sempre houve. Uma pessoa que fala sobre isso ou que ensina sobre isso é porque não tem nenhum tipo de conhecimento nem sobre história, nem sobre antropologia, nem sobre mundo ou vivência. Porque se você for estudar qualquer cultura antiga, você vai perceber que a escravidão sempre houve. Não foram os africanos que escravizaram outros africanos. O homem sempre escravizou outro homem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a escravidão que foi cometida em África não foi a escravidão que foi cometida na América. Isso é muito importante ser dito isso. É um outro tipo de escravidão, é um outro tipo de momento que a gente pode até discutir isso, o tipo de escravidão em África, a diferença que havia no tipo de escravidão em África e o tipo de escravidão que houve na América e todo o impulso econômico, essa ideia economicista que vai ser implantada no tráfico negreiro, que não existia ainda em África. No entanto, ou portanto, em África ainda não havia essa ideia da coisificação do ser, ou seja, um africano escravizado por outro africano, ele não via o outro como coisa. Aliás, nem existia essa ideia, esse conceito de africano. Eles se viam como etnias diferentes. Africano é um conceito muito posterior a esse período, que vai tentar aí dar conta das características comuns de todos os povos que vivem no continente africano. Mas isso é bem mais tarde. Nesse momento eles não se veem como africanos. Portanto, essa ideia de dizer que um africano escravizava um outro já é o primeiro grande erro. Mas, na verdade, esse erro ele é intencional, porque as pessoas que defendem ele querem com isso dizer que nós não temos culpa, a sociedade não tem culpa, portanto nós não temos nada, não devemos nada aos afro-brasileiros, nem aos seus antepassados, porque eles mesmos foram culpados. É como se dissesse que passava um navio negreiro e os africanos ficavam na costa lá doidos para entrar no navio negreiro e serem jogados aqui. Né? Na verdade, o que eles querem dizer com isso é que nós não precisamos fazer ou implementar nenhum tipo de política pública no sentido de minorar as mazelas da escravidão. Portanto, já desmistificando já esse primeiro erro, eu quero, com esse vídeo aqui, trazer uma proposta para nós afro-brasileiros, que é o retorno às nossas origens, o conhecimento da nossa identidade, o conhecimento de quem nós somos, o conhecimento do nosso eu. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero trazer alguns leitores aqui e propor algumas reflexões que eu queria que você se apropriasse dessas reflexões, pensasse sobre elas, até mesmo da melhor modo possível que de você implantar isso, ou implementar esse pensamento, essa forma de ver o mundo, essa cosmovisão na sua vida. Acho que a gente tem que parar de reclamar, de ficar só no discurso de que não temos oportunidade, não temos isso, não temos aquilo, sairmos do discurso daquilo que nos falta, né, e entrarmos no discurso daquilo que nós temos. É importante a gente sair desse discurso daquilo que nós não temos. Nós não temos isso, não temos aquilo, nós não temos saúde, não temos moradia, não temos educação, não temos uma série de coisas sociais, mas é importante a gente pensar naquilo que nós temos. E o que nós temos? Nós temos a nossa raiz, nós temos o conhecimento, ou precisamos ter o conhecimento, sobretudo, de quem nós realmente somos.
E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. E eu quero hoje oferecer para você uma reflexão possível sobre essa possibilidade de saber quem nós somos. E então, eu vou resgatar hoje aqui, eu vou tentar aqui resgatar com você uma autora que eu acho que é muito importante para a gente pensar isso a respeito dessa questão do conhecimento aí, de quem nós somos, de como nós podemos nos conhecermos cada vez mais através dessa ideia da africanidade. Porque nós só podemos nos conhecer se nós soubermos de onde nós viemos, qual é a nossa origem, como explicamos o mundo, como vemos o mundo e como nos relacionamos com ele. E aí eu quero propor uma autora chamada Sobonfu Somé. Sobonfu Somé. Ela é uma autora importantíssima, escreveu um livro, O Espírito da Intimidade, Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre maneiras de se relacionar. Eu vou colocar aqui para quem está me assistindo no canal, vai ver a capa do livro para você adquirir, O Espírito da Intimidade. O Espírito da Intimidade, Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre maneiras de se relacionar. Sobonfu Somé. Esse livro, ele é sensacional, é espetacular. E você vai poder adquirir aí nas livrarias. Talvez, se eu conseguir, eu vou colocar o link aqui embaixo para você comprar o livro. E hoje eu quero propor algumas reflexões, porque nesse livro ela conta da sua vida em Burkina Faso. Ela é da origem Dangara, do povo Dangara, em Burkina Faso, e ela é uma pessoa importante ali no seu grupo social, no seu grupo étnico. E eu não vou falar mais muitos detalhes, eu quero que você leia lá, eu só vou trazer para você alguns trechos que eu acho importantes da gente poder conversar sobre essa questão da nossa identidade. Eu vou propor, porque ela traz, então, ela viaja, ela vai para os Estados Unidos, se casa, um casamento arranjado, sai da sua região, vai para os Estados Unidos, é conhecida. Lá ela começa a ensinar sobre espiritualidade, que é um tema também que eu quero trabalhar aqui no canal. E aí ela fala da espiritualidade africana e da forma de se relacionar com o mundo, de se relacionar com o universo. E então ela escreve esse livro para mostrar como é a visão do seu povo, como que o seu povo encara essas questões tão importantes sobre a vida, sobre a morte, sobre a vida em comunidade, ok? E é isso que eu quero propor hoje para vocês aqui. Vamos lá? Eu quero ler então alguns trechos aqui para você. A primeira coisa que eu vou falar é sobre o povo Dangara, né? Esse povo que é importante a gente saber aí quem é esse povo, o que ela diz, né, sobre esse povo. E ela diz assim: o povo Dangara é encontrado principalmente nos países de Gana, Costa de Marfim e Togo, na costa oeste africana. No interior desses países, em suas fronteiras norte, está Burkina Faso, que antes se chamava Volta Superior. Em 1984, o governo de Volta Superior decidiu que seu nome colonial era muito complicado e escolheu um novo, que significa a Terra dos Ancestrais Orgulhosos. Em 1882, quando o Conselho Europeu na Bélgica tentou dividir esse grande continente africano, acabou separando o povo Dangara em 3 nações diferentes. Algumas centenas de milhares de Dangaras estão em Burkina Faso, outras centenas de milhares em Gana e em um número menor na Costa do Marfim. Essa separação ocorreu como resultado da natureza arbitrária dos poderes coloniais que não aceitavam as comunidades tribais como nações. Então, se você conhece um pouco de história, sabe que o período do imperialismo separou diversas etnias, né, em grupos locais geridos ali pelas nações imperialistas, que trouxe muita divisão desses grupos, porque uniu grupos, né, que eram rivais antigos dentro de uma mesma nomenclatura ou denominação ou legislação ou território agora dominado, e também separou etnias antigas, né? Isso trouxe muito problema, e isso fez também com que eles perdessem um pouco ou tivessem grandes conflitos com os seus saberes locais. E esse livro, ela procura justamente resgatar esses saberes locais. Desculpe.
Vamos agora a alguns trechos importantes para que o livro não para que o vídeo aqui que você está assistindo não fique muito longo e que você também possa ter um tempo para você refletir e até ler esse livro, se for o caso. Eu quero resgatar alguns trechos aqui importantes que ela vai contando como era a sua vida, como era a sua experiência. E a partir da experiência dela, fazer um contraponto com a nossa experiência, com aquilo que nós vivenciamos, mesmo aqui no Brasil, mas que nós tínhamos a percepção de que era um conhecimento que foi nos passado através dos nossos pais, dos nossos avós, que não estava na escola, não está no registro escrito, mas que a comunidade, o grupo ali da sua casa, da sua família, muitas das vezes comungava desse mesmo pensamento, desse mesmo sentido, e você fazia sem saber por que fazia, e os seus pais faziam sem saber por que faziam, e aí você se descobre que existe um motivo para tudo que os seus pais te ensinavam, que os seus avós te ensinavam, e isso está dentro de você, no seu DNA, porque faz parte da sua história, faz parte de você, e é um conhecimento que é trazido de gerações em gerações e que começa em África. Ela diz o seguinte sobre a aldeia. Na aldeia, a vida é diretamente inspirada pela terra, pelas árvores, montanhas e rios. Assim, o relacionamento entre o homem e a natureza é traduzido na construção da comunidade e das relações entre as pessoas. Bacana, né, você pensar que a sociedade deve ser construída na relação com a natureza, né? A natureza, ela faz parte integrante de toda essa comunidade e sem ela a vida na aldeia, a vida em comunidade é impossível. Árvores, montanhas e rios fazem parte não só da paisagem onde eles estão, mas também da vida comunal, da construção da comunidade. A comunidade, dizendo de outra forma, a comunidade se constrói através da relação que tem com as árvores, com as montanhas, com os rios, ou seja, com o entorno, com a natureza. Bom, aí ela conta um pouco sobre as ruas. Eu vou falar aqui um pouquinho. O texto na página 16 desse livro que eu estou falando com vocês hoje, O Espírito da Intimidade, né? Ela diz um pouco sobre as ruas, dizendo assim: as ruas de Dano não têm nome. Há um portão principal que dá para a estrada que liga a principal rodovia de Ugadugu, capital do país. A distância até Ugadugu deve ser de uns 300 quilômetros. Se você estiver de carro, poderá fazer a viagem em 3 horas e meia. A estrada que sai da rodovia principal não é pavimentada, tem muitos buracos, animais e pessoas atravessando. O que quer dizer que a viagem pode ser muito demorada. Os ônibus que servem a essa rota a cada 15 quilômetros, ou mais ou menos, para o motorista falar com alguém ou deixar alguém saltar. Ocorre que ninguém parece ter pressa. A viagem de ônibus pode levar de 6 horas até o dia inteiro para chegar à capital, isto é, se não houver algum problema mecânico. Essa percepção do tempo é uma percepção extremamente diferente da nossa percepção ocidental do tempo do agora, do já, né? Do tempo extremamente rápido, passageiro, ligeiro, que corre fugidio. É um tempo parado não no sentido do não acontecimento, mas parado no sentido do tempo largo, do tempo que é alargado pela vivência humana, né? Então, o próprio motorista, o ônibus, não há pressa, não há ninguém falando: vambora, motorista, tá mole, tá deitão, sou deitão aí, corre aí, sei que, roda presa. As pessoas têm uma outra percepção. A questão também da economia, página 18, ela diz assim: na nossa economia pode ser chamada de agrária ou de subsistência. Produzimos o alimento que precisamos para viver. Não exportamos, apesar de recentemente o governo ter tentado nos estimular a isso. Olha como é que o governo ele tenta mudar, né, as práticas locais, mas ele recebe ali uma contraproposta, aliás, uma resistência local desse povo que não quer deixar as suas práticas, ele não quer vender a comida, ele continua ainda produzindo para a sua subsistência. Para nós é um conceito estranho.
ou seja, vender ainda o que eles produzem, que ainda temos que aprender, porque plantamos a quantidade exata que precisamos e nada mais. Nossa principal forma de negociação é a troca, embora também usemos conchas cauri como moeda, que além disso serve para adivinhação e cura. Essas pequenas conchas brancas foram trazidas de Gana pelo povo da Gara há muito tempo, quando a tribo morava perto do mar. As conchas cauri são usadas como ouro. Então ele vai falando sobre essa questão do sistema de trocas que eles têm, vivem, ainda como se você deve ter aprendido lá no fundamental, ensino médio, a ideia do escambo, né? E ainda estão nessa questão da troca ainda pelos cauris. E os cauris aqui também é interessante porque é uma moeda que foi utilizada ricamente, largamente durante o tráfico negreiro. Muitos navios negreiros eles usavam os cauris como moeda de troca, que é uma pequena concha. E aqui ela relata que essa concha veio lá de Dangara quando habitava perto do mar, em Gana. E o valor que eles atribuíam à concha. E essa concha era vista pelos europeus como uma coisa muito barata de se conseguir, uma coisa muito simples de se conseguir. Então, eles trocavam os cauris por pessoas. Então, algumas pessoas às vezes criticam dizendo assim, mas como é que os africanos eles eram ignorantes a ponto de trocar pessoas vender as pessoas por, não era ouro, não era prata, não era moeda, era cauri, era uma concha, mas é porque os africanos atribuíam a ela um valor não econômico. O valor que os africanos atribuem a ela é um valor extremamente social, é um valor introjetado pela sua espiritualidade e pela ideia que eles percebem da importância daquilo, porque era usado para cura e era usado para compra, para trocas que eles faziam e adivinhação. Então, os africanos atribuíam a ela um valor que para os europeus não possuía nenhum tipo de valor, ou seja, eles estavam sendo beneficiados por essa troca e os africanos sendo prejudicados a partir do conhecimento que eles possuíam, que não deve ser visto como um conhecimento atrasado no sentido de você colocar o valor do ouro e da concha no mesmo patamar, porque são coisas completamente diferentes e a atribuição que se dá a elas são diferentes. Enquanto o ouro tem uma visão econômica por parte dos europeus que estão utilizando largamente, o cauri tem uma visão ali social, né? É encarado de uma parte sobre o lado social, a importância social dele para a sociedade na qual ele está inserida. Ela fala também, Sobofu Somé, fala também sobre o chefe local. Ela diz assim sobre a rede, de chefratura, no caso que tem. Não há um chefe responsável por tudo, que dá ordens para todos seguirem. Ainda temos um sistema no qual os mais velhos supervisionam a aldeia sem a intenção de adquirir riqueza ou poder. Entenda que na aldeia o poder é visto como algo muito perigoso, se não for usado corretamente. Portanto, todo mundo toma muito cuidado com o uso de qualquer tipo de poder sobre os outros. Então, é interessante, o chefe não tem essa visão de angariar recursos através do cargo que exerce de liderança no grupo comunitário. Pelo contrário, ele é o chefe, mas ele entende que esse poder é tão importante e é tão interessante que ele não é responsável por tudo em dar ordens, mas ele ainda sofre a supervisão de um conselho dos anciãos. Aí ela diz assim, na página 21, o povo tribal está sofrendo uma tremenda pressão cultural por causa do êxodo dos jovens para as cidades e a decorrente exposição desses jovens à mídia de massa. Lenta, mas certamente estamos vendo com tristeza uma redução gradual da população da aldeia e a importação de todas as novas ideias relativas ao romance e à privacidade. É o que acontece com os jovens quando os jovens vão para a cidade. Aqui ela reclama justamente dessa perda, não a perda da identidade, mas dessa perda dessa cultura, no momento que os jovens eles vão para as cidades e lá eles têm contato agora com um novo mundo que está se abrindo e, ao pouco, devagar, mas de forma extremamente importante, eles vão deixando as tradições locais e isso vem, de alguma forma, abalando aí esse mundo que eles vivem, onde os anciãos, na próxima página, são pessoas importantes. Na aldeia,
existem aqueles que chamamos de anciãos. São eles que tomam as decisões do povoado. Quando há uma situação urgente, os anciãos se reúnem e tentam decidir o que precisa ser feito. Não temos polícia ou algo parecido para questões de justiça. Contamos principalmente com o espírito e com os anciãos. E isso é organizado. Ela diz o seguinte: um conselho de 10 anciãos gera os rituais e outros assuntos da aldeia. É uma espécie de comitê dentro de um grupo maior de anciãos. Mas é preciso dizer que os anciãos não se sentem atraídos em participar desse conselho, porque envolve muito trabalho. A pessoa trabalha para toda a comunidade, mas não é um político que decide tudo. Qualquer um pode chegar a qualquer hora e pedir ajuda. O ancião pode estar dormindo e alguém bater à sua porta, e então terá de ir trabalhar. Não tem escolha. O conselho é selecionado por todos que passaram pela iniciação dos anciãos. Eles são selecionados de acordo com a compreensão da Gara das forças elementares que formam o universo. Temos 5 elementos diferentes, segundo ela: terra, água, mineral, fogo e natureza. Cada um desses elementos é representado no conselho por uma mulher e um homem. O conselho, portanto, é formado por 5 mulheres e 5 homens. E aí ela fala sobre os elementos da natureza. Em outros vídeos mais tarde eu vou fazer esse contraponto também com a cultura grega, onde os filósofos gregos também faziam uma relação aí com os elementos, né? Os elementos da natureza. O elemento terra, diz ela, é responsável por nosso sentido de identidade, nosso pé no chão e nossa habilidade de apoiar e nutrir uns aos outros. A água é paz, concentração, sabedoria e reconciliação. Mineral ajuda-nos a lembrar nosso propósito e nos dá os meios para nos comunicar e compreender o que os outros estão dizendo. O fogo relaciona-se com sonhar, manter-se como conexão com o ser e os ancestrais e manter a nossa visão viva. A natureza nos ajuda a ser o nosso verdadeiro ser, a passar por importantes mudanças e situações que ameaçam a vida. Traz mágica e riso. Isso é lindo, né? Pensar na possibilidade que eles têm de verificar como que cada elemento desse é importante para a sua representação comunitária, porque cada uma delas é representada por um homem que vai ser, ou uma mulher, 5 homens e 5 mulheres, que vão estar no Conselho dos Anciãos, que vão decidir os destinos aí do grupo. E que cada um desses elementos ajudam se funcionam como norte para tomadas de decisões importantes para o grupo. E por último aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui o conceito de família, que é um conceito também muito importante no estudo da história da África, família extensa, nos estudos de antropologia e de história. Ele diz assim: a família na África é sempre ampla, grande. A pessoa nunca se refere ao seu primo como primo, porque isso seria um insulto. Então, ela chama seus primos de irmãos e irmãs, seus sobrinhos de filhos, seus tios de pais, suas tias de mães. O marido da irmã é seu marido e a mulher do seu irmão é sua mulher. As crianças também são estimuladas a chamar outras pessoas de fora da família de mães e pais, irmãs e irmãos. Na aldeia, as grandes famílias vivem juntas. As mulheres dormem em um lado da casa e os homens do outro. As crianças podem dormir onde quiserem. Não sofrem restrições até atingirem a adolescência. Elas podem dormir com as mulheres hoje, passar amanhã para o setor dos homens, ou dormir com os avós e etc. E ela diz aqui um testemunho muito interessante que eu vou finalizar. Ela diz assim: esse conceito de grande família realmente ajuda muito. Lembro-me de quando era criança, podia escolher pai diferente todos os dias, dependendo do meu humor. Assim, se eu quisesse que um dos meus tios fosse meu pai naquele dia, concentrava toda a minha atenção naquela pessoa e ignorava as outras. E ninguém tomava isso como uma ofensa pessoal. Antes consideravam isso como uma oportunidade para eu decidir o que queria. Essa prática também permite que uma criança, que um grande número de pessoas na aldeia conheça a criança e veja o seu espírito, ou seja, quem ela realmente é. Bom, e aí eu fico pensando sobre a minha própria, né, experiência de família, ou a sua também, e quando eu fui professor de escola fundamental, da prefeitura, ensino básico, e a gente tem, mesmo quando dando aula, até mesmo em escolas particulares, ensino médio, tinha muito essa ideia que os alunos
nos chamavam de tios, né? Tios e tias. Mesmo já tendo passado ali daquele fundamental, daquele período ali básico, onde a criança, no começo, na pré-escola, ali tem esse costume de chamar de tio, mas ela permanece chamando de tio. E sobretudo nas comunidades, né, carentes, você vê muito isso. Tio, tia, né? Vovó. Essa talvez seja a maior característica dessas reminiscências aí, ou dessa remanescência, dessa ideia de uma família extensa, onde todo mundo toma conta de todo mundo, onde todo mundo está ligado a todo mundo, onde a família é mais do que uma família consanguínea, é mais do que uma família de DNA. Ela é uma família ligada pelo sentimento, né? Então ela é uma família extensa nesse sentido, pela ideia, do ponto de vista que comungam uma visão e um sentimento comum. E acho que o brasileiro, nós brasileiros, afro-brasileiros, herdamos muito desse pensamento, desse sentimento para todos nós. E aí eu quero finalizar então deixando para você essa dica de leitura, essa reflexão para esses dias que temos vivido, para que a gente possa pensar um pouco mais sobre isso, na busca da nossa identidade, da nossa pertença, da nossa raiz, de entender quem nós somos, nosso lugar no mundo. Então eu vou gravar uma série de vídeos aqui sobre isso, sobre a ideia de perceber de onde nós viemos, nós afro-brasileiros, de África, como é essa África e como nós podemos pensá-la e aplicar como estilo de vida, um contraponto ao estilo moderno que temos vivenciado, ou pós-moderno, como alguns chamam. Sobonfu Somé, o espírito da intimidade. Está aí uma dica de leitura para a gente pensar sobre isso. Ok? Obrigado por você ter me assistido. Se você está aqui no Instagram comigo, professor Júlio César, eu agradeço por você estar aqui. Deu aí, curta esse vídeo, acho que vai ser legal, passe para frente também. E se você está no canal História Mais também, curta esse vídeo, passe para frente, compartilhe, assine o nosso canal História Mais, onde temos videoaulas e discussões sobre essa temática negra, sobre temas afro-brasileiros, sobre os temas que buscam a nossa identidade e recuperação aí da ideia de uma dignidade africana, de um conceito especial que nós precisamos trazer como visão de mundo e aplicá-la como estilo de vida. Isso não tem a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade, que é muito mais amplo, um conceito que vamos discutir aqui para frente. Tá bom? Até a próxima.